Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, celebramos o 5º domingo do tempo comum. Na semana passada, o Evangelho, Jesus iniciava o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E o Sermão da Montanha, ele perdura por alguns capítulos, e o texto que nós ouvimos hoje também está dentro deste grande sermão, desta grande pregação que nosso Senhor fez, aonde ele afirma: vós sois. Semana passada ele dizia: bem-aventurados sois vós. Agora ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, isso é uma afirmação, não é algo que cabe a nós escolhermos ser ou não ser. É algo que, por natureza, pela fé, nós já nos tornamos. No batismo, por exemplo, é que hoje isso é usado como um rito complementar. Mas antes da reforma litúrgica, dentro do rito do batismo, o padre apresentava um recipiente para a mãe da criança com sal, o sal abençoado, e a mãe colocava um pouquinho de sal na língua da criança, pensando que é uma criança, com poucos meses de vida, é a primeira vez que ela sente gosto de alguma coisa que não é o leite materno. E aí usa-se essa palavra: vós sois o sal da terra, Cristo dê sabor à tua vida. Aí um rito que ainda permanece é o rito da luz, O padrinho coloca a vela na mão da criança dizendo: receba a luz de Cristo, vós sois a luz do mundo. Então, pela graça do batismo, quando recebemos o grande dom da fé, automaticamente nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. E a palavra de Deus hoje nos faz refletir sobre a utilidade. Qual é a utilidade do sal? Para que ele existe? Para salgar, dar sabor. Qual é a utilidade da luz? Iluminar, tornar claro. Se o sal não dá sabor, diz Jesus, para que ele serve então? Se a luz é colocada debaixo de uma vasilha, para que acendê-la então? Não tem a sua finalidade, a sua utilidade. Se nosso Senhor hoje então diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, a grande pergunta que temos que nos fazer é: tenho sido o sal e a luz? Sou aquela que dá sabor, que ilumina? Porque o sal, ele não dá sabor a si mesmo. A luz não ilumina a si mesma, mas é feito para o outro. É aquilo que o profeta Isaías nos diz na primeira leitura: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, Ele te atenderá, pedirá socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Então, quando nós vivemos e a nossa vida, ela sai de nós e chega na direção do outro, o outro se torna melhor e nós também. Porque aquilo que sai de nós na direção do outro não nos deixa sem, pelo contrário, se multiplica em nós. Diz aqui a palavra: se nós ajudamos quem está doente, quem é curado somos nós. Se nós ajudamos quem está com fome, quem sai nutrido na história somos nós. Porque a nossa vida, ela é feita na direção do outro. E por isso Jesus diz: você é sal, você dá sabor.
E aí, meditemos por um instante, queridos filhos, que sabor temos dado à vida das pessoas. As pessoas que convivem conosco, se elas viessem aqui para dar testemunho, elas iriam dizer que é gostoso viver junto de nós, que a vida se tornou saborosa depois que a gente chegou, que a convivência torna a vida, né, mais gostosa, porque aí você é sal, porque aí você dá sabor, porque aí então a vida se torna mais prazerosa pela convivência, por desfrutar do mesmo ambiente, por almoçarmos, jantarmos na mesma mesa, por frequentarmos os mesmos ambientes. O sal é aquele que, na medida certa, ele desperta o que o alimento tem de melhor. O objetivo de colocar sal na refeição não é mudar o gosto das coisas. Não. Se fosse para mudar, daí a gente comia sal. Não é para deixar as coisas com gosto de sal. Mas qual é o objetivo? Na medida certa, sabe o que ele faz? Desperta o melhor que o alimento tem. A carne é saborosa, mas se coloca sal na medida certa, ela fica muito mais saborosa. Uma saladinha de tomate é gostoso, mas você coloca agora não é hora de falar muito de comida, né, gente? Porque senão já vão parar de prestar atenção, já vão começar a pensar, o que nós vamos comer hoje, né? Mãe, tem que falar, mas o quê? Né? Depois vai lá no Chama, lá vai comer um lanchão, você fala assim, olha, sal na medida certa, né? Desperta o que tem de melhor no alimento. Quando o nosso Senhor hoje diz, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo a mim e a você passemos pela vida das pessoas e deixemos vir à tona o que elas têm de melhor. Despertar no outro o que o outro tem de melhor. E aí a gente se pergunte, nós temos conseguido isso? Aquela pessoa que, sei lá, faz muito tempo que não sorri, que não tem motivo nenhum para estar alegre, né? Não estava aqui semana passada para ouvir a homilia, para dizer vós sois felizes, gente que não tem vivido a felicidade. Quando você chega, você desperta isso, uma alegria nas pessoas. Semana passada estava com um casal, e eles tiveram por algum tempo uma missão de fazerem aqueles palhaços da alegria, né? Nos hospitais, né? De visitar os hospitais, de passar de leito em leito, tirando um sorriso de quem só tem motivo para chorar, fazendo ter um pouquinho mais de alegria quem o diagnóstico só tem trazido motivos para a tristeza. Isso é ser sal, é ser sal. Eu dizia na missa hoje pela manhã, o seu bom dia, olhando nos olhos da moça da padaria, deixa o dia dela um pouquinho melhor. Você despertou nela algo que talvez estivesse bem escondido lá. Por quê? Porque não dormiu bem, porque a criança está doente, porque não conseguiu ninguém para deixar a filhinha para poder ir trabalhar, a creche não estava. Quanta coisa na vida daquela mulher. E aí chega preocupada, e aí chega angustiada, perdeu o ônibus, não chegou no horário, levou uma bronca do gerente. Aí a primeira pessoa que ela atende já diz, não é esse pão que eu quero um mais cascudinho. Você não sabe atender. Aí que você chega e você dá um sorriso e diz assim, bom dia. Pronto. Aquilo ali despertou nela. Isso foi o sal. É isso que o sal faz. Na medida certa desperta aquilo que existe de bom.
faz vir à tona algo que as coisas deste mundo vão colocando como que camuflados dentro do ser humano. Vós sois o sal da terra. Essa é a finalidade. Lá nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos vão fazer a pregação sobre Jesus, diz assim: ele passou por toda parte fazendo o bem. Passou por toda parte. E aí de repente nós podemos olhar a trajetória de Nosso Senhor e pensar: quem seria Pedro, Tiago, André, João, Tomé, Filipe, Mateus, se Jesus tivesse passado na vida deles? Nós nem sabia quem eles eram. E a Maria Madalena? E o cego de Jericó? E aquela mulher que sofria há 12 anos com hemorragia? O que seria da vida deles? Mas de repente Jesus passou pela vida deles e tudo mudou. Olha para a sua vida hoje. Pela vida de quantas pessoas a gente passa todo dia. E hoje não é somente de forma física, né? Que de forma física já são algumas pessoas. A pessoa com quem você dorme, aí você já acorda, já tem que dar um pouquinho de sabor, né? Nem todo mundo consegue acordar bem humorado. Já tem alguns que, né, até levanta, mas não acorda. Eu conheço algumas pessoas assim. Levanta às 7 horas da manhã, mas vai acordar lá pelas 9. Até na missa aqui de 7 horas da manhã, é de corpo presente. Acordou, pegou o carro, veio. Mas lá, a hora que está chegando no finalzinho da missa, a pessoa está acordando. Eu vejo aqui de cima. Então a pessoa levanta, mas não acorda, né? Aquela pessoa que está do seu lado, já acorda, dá um saborzinho na vida dela. Já diga assim: nossa, meu bem, essa noite você roncou pouquinho, né? Está ficando uma belezinha. Pronto, olha, você já deixou o dia dele bom, né? Já deixou. Já olha para sua mulher e fala assim: nossa, não, depois de tanto tempo de casado, essa noite você não chutou eu. No frio, né? No frio. Aquele pé gelado assim, encostado no outro. Há quem diga, né? Porque eu nunca tive, graças a Deus, né? Mas é aquela pessoa que está ali do seu lado, já dá sabor na hora que acorda. E aí depois você vai encontrando com outras pessoas, os filhos dentro de casa, que às vezes nem vê cedo, né? Mas vai lá, entra no quarto, dá um beijinho na testa. Deus abençoe o seu dia. Abençoa o filho, abençoa a filha. Se é eles quem saem primeiro, ensine seus filhos aí no seu quarto pedir a benção para ir para a escola. Ensine, faz bem. Quem sai primeiro vai lá cumprimentar quem ainda está na cama. Mas daí a criança senta lá para pedir a benção. Ai, sai daqui, moleque, deixa eu dormir mais um pouco. Pronto. Em vez de dar sabor, você azedou a vida. Aí depois você já tem os vizinhos. Aí já tem as pessoas que você encontra no trânsito. Nossa Senhora. São as pessoas físicas que Deus vai dando a oportunidade da gente ir tocando na vida delas. A nossa presença toca a vida de muita gente num único dia. Hoje tem a vida virtual também, né? A sua rede social. Quantas pessoas são tocadas por aquilo que você posta, por aquilo que você escreve? Tem uma paginazinha lá do Instagram chamado Café com o Padre, né? E de vez em quando eu posto umas coisas lá da dona da igreja. Gente do céu, vocês imaginam a quantidade de mensagem que eu recebo perguntando: padre, quem que é a dona da igreja? E, gente, é uma figura fictícia, tá? Não tem nome e CPF. Se quiser eu dou também um nome e CPF, né? Mas não tem, né?
E aí as pessoas colocam lá um monte de risadinha. E pronto, aí, tirei o sorriso de alguém hoje com uma postagem no Instagram. Aquilo que você posta, aquilo que você coloca, toca a vida das pessoas. E isso pode dar sabor, e isso pode alegrar, e isso pode deixar o dia melhor. Isso é ser sal, isso é ser luz, é saber que nós temos a responsabilidade de ir passando, e à medida em que nós vamos passando, nós vamos deixando um pouquinho de nós, um pouquinho. Para cada pessoa que você encontra, com cada pessoa que você convive, em casa, na rua, no trabalho, nos círculos de amizade, na rede social, com cada pessoa que você se encontra ao longo do dia, como o sal, ele passou, ele já deixou sabor. No que ele encosta, ele deixa um gostinho. É fácil. E se nós entendemos isso, se compreendemos isso, nós já saímos com essa certeza: eu vou deixar o dia das pessoas hoje um pouquinho melhor. Aqueles que passarem por mim, dizia Madre Teresa de Calcutá, que ninguém saia da nossa presença da mesma maneira como chegou. Que ninguém saia, que todo mundo saia um pouquinho melhor. Quem estava triste, saia alegre. Quem estava chorando, saia sorrindo. Quem estava angustiado, saia com esperança. E tantos outros sentimentos que nós podemos fazer vir à tona em alguém, simplesmente com a nossa presença, sem precisar fazer muita coisa. Diz São Paulo aqui na segunda leitura, ele tinha tanto dom, tanta qualidade, tanto talento, mas não, ele só se deixava ser usado por Deus. Era a graça de Deus agindo em São Paulo. Quem é que é o sal que dá o sabor na minha e na sua vida? É Jesus. Não é nada nosso, é Ele. Nós simplesmente tocamos a vida das pessoas com aquele que um dia já tocou a minha e a sua vida. E como o mundo pode se tornar melhor com isso? E como os ambientes podem se tornar muito mais leves com isso? O quanto a convivência entre as pessoas pode se tornar muito mais leve se nós tivermos esta consciência. Até mesmo aqueles mais difíceis. Eu lembrava hoje pela manhã na homilia, durante a homilia me veio uma lembrança assim da minha infância. Quando a gente brigava, mas brigava mesmo por quê? Porque queria chupar laranja. Mas a laranja não estava doce. Mas criança birrenta. Sabe o que meu pai fazia? Acho que ainda faz com os netos lá em casa. Descasca a laranja e passa sal. Aí alguém na hora do almoço hoje falou que com manga dá certo também. Nunca comi manga com sal, nunca comi. Estou meio lumbrigado, acho que essa semana eu vou comer. Minha manga verde, mande para mim lá. Mas mande uma pessoa só, gente. Desculpa, eu falei que nunca mais ia falar isso aqui na missa. Que um dia eu falei que estava com vontade de comer um negócio. Gente do céu. Sabe aquele suspiro quadrado de bar antigo? Que é um monte de gotinha assim? Um dia eu falei na missa. Nunca vi tanto suspiro na minha vida. Não sei se não é isso que está atacando a glicose do Padre Márcio lá em casa, adoçada. Mas se alguém for trazer manga, combine quem for trazer para uma pessoa só trazer, tá bom? Eu só quero experimentar. Não quero viver de manga daqui para frente, né? Mas você descasca a laranja, tá azeda. Aí você arranca a tampinha, coloca o sal, aí esfrega a tampinha assim, né? Ela fica doce. Olha a capacidade que o sal tem. Quanta gente azeda na sua vida, né? Quanta gente azeda na sua vida. E aí Jesus vem e diz assim: você é o sal que pode deixá-la doce. Você é o sal que pode melhorar a vida dela. Você é o sal que pode deixar vir à tona um sabor que a pessoa nem sabe mais que ela tem. Mas você pode fazer isso vir à tona. E aí, terminemos pensando, queridos, estamos dispostos a isso?
Queremos isso para a nossa vida? Passar pela vida das pessoas, tocar a vida das pessoas e deixar a vida delas um pouquinho melhor? Porque gente para estragar, para piorar a vida dos outros, já tem bastante por aí. Já tem. Ou não é verdade que você, pelo menos umas 4 ou 5 você conhece, que só o fato da pessoa passar na sua rua, ela já desperta no seu uma ira? Então, gente para estragar a vida dos outros já está cheio. Que não sejamos nós mais um. Gente para apagar a luz que o outro tem, já tem muita gente. Que não sejamos nós mais um, que sejamos aqueles que ilumina. Percebeu que a vida do outro está apagada? Vai lá com a tua luz e acende. Percebeu que a pessoa lá, né, como diz lá na minha terra, está meio borocochô? Convida ela para dar uma volta. Convida ela para dar uma volta. Igual aquele memezinho lá do Instagram, né? Fala para ela assim: coloca a mão no seu coração e abre uma cerveja. Senta com ela, conversa. Gasta seu tempo. Diga: oi, viu? Eu estou aqui para te escutar. Fala. O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Se eu não puder te ajudar, pelo menos te escutar eu posso. Gente, nisso você já acendeu a luz na vida da pessoa. Aquele que estava nas trevas agora já é iluminado. E pode ficar sossegado. Quando você pega uma vela acesa para acender uma vela que está apagada, as duas ficam iluminadas. Você não perde a sua luz quando você ilumina a vida do outro. Você não perde o seu brilho quando você permite que os outros brilhem. Multiplica, não divide. Ser sal, ser luz, é uma condição. Se não estivermos sendo, diz Jesus, para que é que nós servimos então? Se não for para deixar a vida do outro melhor, por que é que nós servimos então? Que nesta semana, lição de casa, já pedi na missa hoje de manhã, lição de casa, tornar o dia de uma pessoa pelo menos todo dia melhor. Sabe como? Com elogio. Nós estamos ficando desacostumados de elogiar. Elogie o café, elogie o almoço, elogie o cheirinho, sabe aquele cheirinho de amaciante na roupa? Se é a sua esposa que lava, não sei, se tem um ajudante lá dentro da sua casa, nossa, que roupa gostosa, que delícia você deixou a nossa roupa. Elogia, agradece, isso toca a vida. O ambiente de trabalho, né? Tem gente que é chefe, que é dono, aí tem lá os funcionários. Agradece pelo que ele faz. Agradeça a moça do cafezinho, porque ela serviu o cafezinho. Cafezinho gostoso, né, Marquinhos? É um cafezinho bom lá, né? Agradece a moça do cafezinho. Agradece a moça da limpeza. Agradece o porteiro. Mas ele está lá, ele não faz mais que a obrigação. Tem algumas pessoas que pensam assim. E ser educado não faz mais do que a sua obrigação também, né? Ser educado, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Agradecer, elogiar, falar que bom. Que bom. Isso desperta no outro. Isso dá sabor na vida do outro. Isso torna o dia dele um pouquinho melhor. Quando ele só encontra a gente que dá patada, que dá coice até na sombra, o dia que ele encontrar você, ele vai rezar para você voltar no outro dia. Ele vai ficar pensando o outro dia que você volta, porque naquele dia você tornou o dia dele melhor. Nesse dia você foi sal, nesse dia você foi luz, nesse dia você se tornou aquilo que Deus te fez para ser,
alguém que transforma o mundo num lugar melhor.